Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. E hoje, quarta-feira, dia 6 de abril, essa primeira semana que tão especial para nós da Obra Lume, primeira semana de tempo, Emmanuel, Deus conosco, né? Tivemos nesse último final de semana nosso despertar. Então, assim, um abraço muito caloroso, né? Todos os irmãos, né? Em todos os nossos membros que fizeram esse 39º Encontro Despertar e que estão aqui, né? Inflamando toda a comunidade a partir dessa experiência tão linda com Deus conosco, com o Emmanuel. Então, gente, alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, primeiro, se a gente fazer uma contextualização breve, né, desse Evangelho, o Evangelho começa falando que aqui Jesus fala para os judeus que tinham acreditado nele. Vejam só, né? E esses judeus, né, eles mostram aqui que eles eram fariseus, né? Isto é, pessoas que eram extremamente zelosas, né, no cumprimento da lei, pessoas que vinham de uma linhagem ali diretamente do próprio Abraão, que por causa disso confiavam, né? Colocavam a sua esperança nesses fatos externos, né? Em ter uma descendência, em serem cumpridores rigorosos da lei, e deixavam totalmente de lado a graça. Deixavam de lado até mesmo de perceber que precisavam converter o coração para Deus, precisavam, né, se conformar a Deus e não usarem aquilo tudo, né, a verdade que eles acreditavam, como uma credencial, como um passaporte para o céu. Mas a verdade não está em nós, a verdade é uma só, a verdade é Deus. E nós precisamos conformar o nosso coração a Ele, nós precisamos conhecer a verdade que é Deus, conhecer a verdade sobre nós, que Deus conhece. Então, aqueles homens estavam ali cegos
pela sua soberba, ali, até mesmo ali confusos, porque falam, ora que somos filhos de Deus, ora que somos filhos de Abraão, tentando por vários caminhos se justificar. Mas eles deixaram de acolher aquele único que podia justificá-los, né? Aquele único que podia trazer paz ao coração deles, que era o próprio Jesus, né? Porque eles estavam escravos do pecado, eles estavam cegos pelo pecado e não queriam acolher a boa nova que Jesus trazia para libertá-los, né? Então a primeira coisa aqui desse evangelho que é forte para a gente falar, né, é que a maior e a mais profunda escravidão humana é o pecado. Muito maior, né? O evangelho mesmo fala, Jesus fala isso no evangelho. Não temei tanto assim aquele que pode matar o vosso corpo. Temei antes, muito antes, aquele que pode matar a vossa alma. Porque o nosso corpo passa. De um jeito ou de outro, o nosso corpo passa, a nossa vida aqui terrena passa. Mas a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma vai durar para sempre, vai ter uma eternidade, seja na bem-aventurança do céu, seja no inferno, no eterno sofrimento, né, na eterna penúria. Então, nós temos sim que ter o maior zelo e a maior atenção com a nossa alma, com o nosso coração, com aquilo que Deus nos aponta, né, como caminho. Então, o que é a verdade, né? Pegando aqui aquela pergunta de Pilatos a Jesus. O que é a verdade? Será que existe a verdade? Nós vivemos hoje, meus irmãos, num mundo que os grandes pensadores, os grandes filósofos falam que é a era da pós-verdade. A era da pós-verdade, não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais uma verdade única sobre as coisas. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, aquele outro tem a verdade dele, e todos estão certos. Tudo é relativo, tudo depende do seu ponto de vista, tudo depende das suas experiências de vida. Mas será que é realmente assim que as coisas são? Não, meus irmãos, isso não é cristão. Nós acreditamos em uma verdade. Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Então existe, meus irmãos, uma única verdade, que é Deus. Existe uma verdade sobre quem é Deus, existe uma verdade sobre o mundo, existe uma verdade sobre mim, sobre você, existe uma verdade sobre todas as coisas criadas, porque todos somos criados por uma única pessoa, Deus, que pensou em nós, que nos formou conforme um desígnio, conforme uma vontade que foi dele. Então existe sim uma verdade sobre nós, sobre mim, sobre você, que apenas quem pode nos revelar é Deus. É a luz de Deus que vem a nós, que ilumina o nosso ser, né? E vai nos mostrando quem nós somos. Meu irmão, existe, né, uma verdade sobre você. Existe uma verdade sobre as coisas, uma verdade sobre Deus, e nós precisamos amar a verdade. Nós precisamos nos desapegar das nossas impressões, das nossas opiniões, porque aí nós podemos errar e nós muitas vezes erramos, mas Deus não erra, porque Ele é a verdade e Ele nos revela a verdade de quem nós somos. E quando nos revela e quando nós acolhemos esta verdade, nós somos verdadeiramente livres, porque é como que caísse um véu, caísse as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com São Paulo, e nós podemos ver quem nós somos e quem Deus é. E a partir desta verdade, né, deste conhecimento da verdade, da verdade sobre nós, da verdade sobre Deus, nós vamos ali nos curando e nos convertendo, nos curando das nossas feridas e nos convertendo dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, né? Então, é muito forte a gente entender isso, né? É muito forte a gente entender que nós precisamos nos converter a Deus, nos converter à verdade, que é uma só. Não são as nossas opiniões, meus irmãos. As nossas opiniões já nos conduziram para muitos caminhos errados, mesmo que nós não tenhamos ainda percebido todos eles. Deus tem um caminho para você. Deus
tem um chamado para você. Deus tem uma vida para você que Ele quer, porque Ele te conhece, porque Ele te fez, Ele te criou. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo ponto, irmãos, que eu queria partilhar com vocês brevemente também, é que esta verdade que nós estamos aqui falando, que é Cristo, ela é muito maior do que nós. Então, nós não temos a verdade, mas nós somos chamados por Deus para sermos portadores e anunciadores dessa verdade, que é muito maior que nós, que é o Evangelho, que é Jesus. Então, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas misérias, nós podemos e devemos anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é muito maior do que qualquer um de nós. Por mais santos que nós fôssemos, o Evangelho é muito maior do que nós. Aquilo que nós anunciamos é muito maior do que nós, é o próprio Cristo. É claro que nós precisamos nos converter para anunciar com maior fidelidade o Evangelho, mas o Evangelho é muito maior do que nós e não depende apenas dos nossos méritos, mas depende muito mais da graça de Deus, né? Então, que eu queria hoje, encerrar aqui essa meditação, nos convidando para fazer como a samaritana, encontremos o nosso encontro com Jesus, com o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que vem a nós, aquele que se aproxima, que muito antes de que nós o procuremos, Ele nos procura, como Ele fez com aquela mulher samaritana, um dia, hora marcada. O dia e a hora é agora, meu irmão. Jesus te encontra e diz lá, vai lá, chama a tua verdade, vem aqui, mostra para mim como tu estás, coloca em mim o teu coração, as tuas dores, os teus sofrimentos e deixa eu te curar, deixa a minha luz iluminar o teu coração e te curar. Não tenta mais esconder aquilo que está doendo, porque a causa da tua tristeza, a causa do teu sofrimento, meu irmão, meu filho, é o pecado. Deixa que a santidade seja a tua alegria. A causa da tua tristeza é o pecado que traz a morte, o pecado que é obra da mentira. Deixa que a santidade, que a luz do ressuscitado brilhe em ti e seja a fonte inesgotável da tua alegria. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Maria te guarde e te proteja sempre na verdade, que é o próprio Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.